que você vê de 2005 até 2020, você vê que está variando ali alguma coisa de 15% a 20%, 25%, né, da relação entre o dividendo, a razão entre os dividendos pagos e o investimento líquido. Né? O investimento líquido é aquele investimento que você desconta o que você vendeu, né, principalmente, além de outros detalhes aí contábeis, né? O investimento líquido e o dividendo que foi pago nesses anos. Então, você teve essa relação, mais ou menos aí de 15% a 25%. Né? O que aconteceu? A partir de 2021 e 2022, aí teve uma coisa surreal, né? Você adotou uma política totalmente insustentável, né? Você passou a reduzir o investimento a níveis insustentáveis para encontrar petróleo, repor suas reservas, para manter a produção, não aumentar, para manter a produção, porque para manter a produção você precisa fazer investimento, porque os campos maduros eles vão declinando, você tem que fazer investimento para ter campos que vão assim, compensar a queda natural dos campos maduros. Também investimentos que vão agregar valor ao petróleo, fazer com que a empresa seja resiliente à variação do preço do petróleo. E todos esses investimentos eles foram jogados lá para baixo, quer dizer, foram investimentos muito mais baixos comparados com o histórico. E, por outro lado, o dividendo que foi sendo distribuído ali 21 e 22 foi enorme, né, insustentável, ou seja, algo que você não consegue manter. Mesmo que você desejasse, olha, eu quero fazer isso pelos próximos anos. Não é possível porque a ordem natural, o que aconteceria é que a geração de caixa iria cair proporcionalmente à queda da produção. Então, você ia cair a geração de caixa, você não ia conseguir manter aquele dividendo que vinha sendo pago. Outro fator que contribuiu para esse pagamento estratosférico e insustentável foi a privatização dos ativos. Quer dizer, você vendia ativos e com esse recurso que você recebia do ativo, você distribuía como dividendo. Na verdade, você estava amortizando um patrimônio imobilizado, mas sob a rúbrica de dividendo. E o dividendo não paga imposto, tá? Tem esse detalhe. Então, você amortiza o capital imobilizado, né, que são os seus ativos que geram a receita, geram lucro, geram caixa, né, e pegava esses ativos altamente rentáveis, que foram vendidos na Bacia das Almas e distribuía dividendos. O que esse artigo mostra? Que até agora, no segundo trimestre de 2023, não houve mudança significativa nessa política de distribuição de dividendos e política de investimento. Então, o investimento continua relativamente muito baixo em relação ao histórico da Petrobras e essa relação continua insustentável. Dividendos muito altos, investimento ainda muito baixo, se comparados com o histórico da Petrobras e se comparados com outras empresas, que aí também no artigo eu mostro uma comparação da Petrobras com as principais petrolíferas aí integradas e verticais do mundo. Eu mostro em relação ao histórico da própria Petrobras e eu mostro em relação às maiores petrolíferas do mundo. Então, o primeiro ali, você tem os dados consolidados de 2022, né, onde a Petrobras tem essa relação ali, dividendos sobre investimentos, de 779%, enquanto as outras ali variam de 32% até 107%. Então, muito maior, né, esse dividendo que foi pago em relação ao investimento da Petrobras em relação às principais petrolíferas, sem nenhuma justificativa de por que está tão diferente assim. Quer dizer, eu não estou dizendo que está diferente está errado. Às vezes existe uma justificativa, você explica, não, está diferente e está melhor, mas não é o caso. E aqui, essa segunda tabela, tabela 3 ali, né, ela mostra exatamente os mesmos dados para o consolidado do segundo trimestre de 2023, né? Então agora já 6 meses do governo Lula, com a Petrobras sob a gestão do Lula e do Jean Paul Prat, mostra que também a relação está muito desproporcional. Então, tanto em relação ao histórico da própria Petrobras, quanto em relação às maiores petrolíferas do mundo integradas com ações negociadas em bolsa, você percebe que esse dividendo está muito alto em relação ao investimento. Felipe, quando eu li esse seu artigo, depois a gente vai compartilhar ele aqui também para a nossa audiência, o que ficou na minha cabeça é como assim, uma crítica a uma visão liberal do que é uma empresa de Estado, que é diferente uma empresa de Estado, uma empresa que está no mercado visando um lucro. Aí você coloca lá que a questão de uma empresa como a Petrobras pode ser de economia mista, mas ela é uma empresa de Estado, é prestar políticas públicas. Queria que você explicasse essa questão do seu artigo aqui para a nossa audiência, se eu entendi bem. Primeira crítica, né, quando eu comparo com as multinacionais que são negociadas em bolsas e controladas aí pelo sistema financeiro, é uma crítica para colocar assim, quem defende que a Petrobras seja gerida como se fosse uma empresa privada qualquer, com ações negociadas em bolsa, para esse público que tem essa crença, esse tipo de comparação é muito válida e mesmo para outras pessoas, né, que, como eu, pensam que a lógica de gestão da Petrobras deve ser diferente, né, aqui que a gente vai explorar esse ponto que eu também coloco no artigo, ainda assim é bom você ter a referência com essas empresas aí que são grandes empresas verticais que estão aí no mercado internacional e negociadas em bolsa. É bom você ter uma comparação e entender. Quer dizer, eu não estou dizendo que deva ser igual, eu acho até que deve ser diferente, mas o diferente tem que ser um diferente no sentido positivo, não no sentido negativo, porque essa diferença que a gente mostrou em relação às multinacionais, a Petrobras está pior
pior do que as multinacionais. Na verdade, ela deveria ser diferente, mas ela deveria ser diferente no sentido de ser melhor e não pior. Por quê? Porque essas empresas aí que são controladas pelo sistema financeiro, elas têm objetivos de curtíssimo prazo. Elas visam maximizar o resultado um horizonte de 3, 6 meses, 1 ano. E o que a gente vê que empresas de petróleo sendo geridas dessa maneira, a partir do momento que elas foram geridas com essa lógica, que é a lógica do sistema financeiro, isso não foi sempre assim. Elas eram empresas industriais, eram indústrias, né? Eram conglomerados industriais que tinham uma lógica de investimento industrial. A partir do momento que o capital financeiro ficou muito importante, começou a controlar, começou a ditar as regras, elas mudaram a sua forma de gestão. Os resultados de curtíssimo prazo começaram a ganhar relevância em detrimento dos investimentos em tecnologia, investimentos em recuperar e manter ou aumentar reservas de petróleo. Então, o que aconteceu com essas empresas? Elas perderam um horizonte industrial, porque as suas reservas foram caindo, a sua produção, de todas elas, a produção foi caindo, tanto de petróleo quanto dos refinados. Foram empresas que já tiveram muita importância no cenário internacional, eram as maiores empresas, eram as líderes nas tecnologias, e deixaram de ser, porque hoje, das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais, e das 25, 19 são estatais. Então, as reservas de petróleo hoje estão com os estatais do petróleo, e apenas 20% com essas multinacionais. E no passado era o contrário, essa relação era inversa. E também a produção. Então, tanto reservas quanto produção, muito menores. Eu acho que até esse número, esse 75-25 é produção. As reservas ainda é mais grave. As reservas é 90% das estatais e 10% das multinacionais com capital aí negociado em bolsa, controlada pelo sistema financeiro. Elas têm aí 10-15% das reservas e só 25%, 20% da produção. Enquanto no passado era o contrário. No passado, as empresas estatais dependiam das tecnologias que eram oferecidas por essas empresas. Hoje não estão mais na liderança tecnológica, porque foram feitos cortes. Foi considerado custo o investimento tecnológico, o investimento em pesquisa, o investimento em você estar na fronteira aí do conhecimento científico. Isso tudo foi sendo abandonado, foi sendo tratado como custo. Então, na verdade, elas têm um portfólio que ainda é muito herança das gestões do passado, mas as companhias estatais, que hoje são as mais importantes, elas ou passaram a desenvolver soluções próprias, ou passaram a encontrar no setor de serviços, aí não mais nessas empresas petrolíferas, as soluções para os seus desafios tecnológicos, vamos dizer assim. Esse é, inclusive, um dos fatores que levou a que essas empresas perdessem acesso às reservas de petróleo, porque no passado elas usavam o fato de serem referências nas tecnologias, serem únicas portadoras de soluções tecnológicas, e muitas vezes trocaram, né? Eu forneço para a empresa estatal uma solução tecnológica, faço um licenciamento, você pode usar minha tecnologia, mas, por outro lado, eu quero ter acesso às suas reservas. E assim elas conseguiram, por muito tempo, manter e incrementar as suas reservas. A partir do momento que perderam essa liderança e essas tecnologias passaram a ser desenvolvidas ou pelas próprias estatais ou pelo setor de serviços da indústria internacional, elas perderam essa vantagem competitiva, porque essa vantagem não foi reconhecida como um valor pelo sistema financeiro, foi considerado um custo, além de tantos outros, né? Enxugamento do número de trabalhadores, né? A questão da qualificação dos trabalhadores também foi sendo negligenciada, se transformaram em empresas com uma visão de curto prazo, como se estivesse fazendo uma gestão de um fundo de investimento, uma gestão de um banco, olhando só ali os números, os indicadores financeiros, visando maximizar a distribuição de resultado no trimestre, ou até mais recentemente, diante da incapacidade de fazer investimentos que gerem valor, passaram a recomprar as próprias ações. É uma outra forma de você gerar valor para o acionista, você diminui o número de ações no mercado, fazendo com que cada ação que continue fique sendo mais valorizada, tanto em termos de patrimônio quanto em termos de dividendo por ação. E que, aliás, é uma medida, inclusive, a direção da Petrobras anunciou que pretende fazer isso a partir de agora. Então, quando uma empresa passa a fazer isso, o que ela está reconhecendo, o que ela está dizendo, é que ela não tem bons projetos. Já que eu não tenho bons projetos, eu pego a minha geração de caixa, ao invés de eu fazer investimentos que não são rentáveis, eu praticamente entrego a minha geração de caixa de volta para o acionista por intermédio da recompra das ações. É isso que vem sendo feito há anos por essas empresas que são controladas pelo sistema financeiro, elas estão encolhendo, né? Ao contrário do que seria uma capitalização, que é quando você vai buscar no mercado recursos de terceiros para fazer investimento a um custo relativamente baixo, que é o que acontece numa capitalização, esse processo é justamente o contrário da capitalização. Então, a empresa, em vez de aumentar o número de ações e ter acesso a recursos para fazer investimentos, recursos relativamente baratos, ela faz o contrário, ela recompra as ações, uma forma de valorizar, né, o capital do acionista. Mas isso é uma forma de você dizer que você não tem bons projetos, você está encolhendo a empresa, você está diminuindo o tamanho da empresa, tanto em termos de
indicadores industriais quanto em termos de número de ações que elas estão aí sendo negociadas em bolsa. Então, essa inclusive é uma medida que a revisão da política de remuneração dos acionistas trata no artigo também. A direção da Petrobras também anunciou que pretende fazer esse tipo de política. O Felipe, se a Petrobras mantém pagamento alto de dividendos e, ao mesmo tempo, não investe tanto quanto investiu no passado, isso não compromete as promessas de que a Petrobras seria um parceiro ou seria parte importante da famosa transição energética, da qual fala a ministra Marina Silva, o presidente Lula, que a Petrobras ela vai deixar de ter o papel que se imaginava que a Petrobras teria no passado para fazer essa transição em outras tecnologias? Também, o investimento que está planejado para os próximos 5 anos, ali eu coloco no artigo, né, da ordem de 15 bilhões de dólares por ano, quando a média histórica da Petrobras de 1965 para cá é de 22 bilhões, isso em termos atualizados, né, 22 bilhões de dólares, e de 2009 a 2014 chegou a 53 bilhões de dólares por ano. Então, é um investimento muito menor do que o histórico da Petrobras, que o histórico recente mais ainda. Esse investimento baixo, né, e essa alta distribuição de dividendos faz com que as consequências dessas políticas elas cheguem, né? Mas as consequências já estão chegando. A Petrobras já está com dificuldade de aumentar a produção, inclusive de petróleo, houve uma queda agora recentemente. Então, existe uma dificuldade de se aumentar a produção porque o investimento do passado e do presente vai refletir isso para o futuro, né?